sono das crianças. Primeiro item que a gente precisa pensar é sono seguro. Por que, doutora Márcia? Porque os bebês, eles não conseguem se manter seguros sozinhos. Eles precisam da nossa intervenção para que não aconteçam eventos que possam aumentar o risco de morte súbita do lactente nos pequenininhos, ou que possam acontecer acidentes do tipo se enroscar na grade da cama, cair da cama, bater a cabeça, se machucar. A gente precisa pensar em tudo isso. Então vamos começar do começo. O recém-nascido. Qual a posição mais segura para um bebê ser colocado para dormir? Os trabalhos e as evidências científicas mostram que a síndrome da morte súbita do recém-nascido, ela tem uma incidência menor quando o bebê dorme de barriga para cima. Então a recomendação atual das sociedades americanas de pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que o bebê seja colocado para dormir com a barriga para cima, né? E aí a gente vai lá e quando a gente é mãe e pai, a gente pensa assim, puxa vida, tudo que faz meu bebê dormir melhor não pode porque aumenta o risco de morte súbita. Isso é um fato, né? Porque se você for olhar, os bebês muito pequenininhos e muito imaturos, eles dormem melhor quando eles estão de bruços encostados na gente ou até de bruços na cama. E aí, gente, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que significa a sua segurança de ser pai e de ser mãe e o seu bom senso. Existem situações diferentes. Então você vai colocar o seu bebê para dormir e vai sair do quarto, vai sei lá, tomar um banho, ou você vai colocar no outro quarto, você precisa colocar o seu bebê na posição que é segura, porque você não está olhando para ele. Agora, se você está segurando o seu bebê, ele está no colo, ele dormiu um pouco assim, principalmente de dia, que é quando a gente quer que eles façam as sonecas e tal, não tem problema. Se você colocar segurança para que o bebê não caia, para que não corra o risco de você adormecer e largar seu bebê e cair, então senta numa cama que seja ampla, que não tenha beira do lado, que você consiga colocar aqui um travesseiro e tal, que dê segurança para o seu bebê e segurar ele assim. Gente, é impossível você fazer o seu bebê dormir o tempo todo de barriga para cima no berço. Quem tem bebê sabe que isso não acontece. Então você vai fazer isso, não tem problema. Você vai amamentar deitada e o seu bebê está deitado de lado, virando de lado para você, enquanto você está ali, não tem problema. O que você não pode é pôr o seu bebê sozinho no berço e deixar ele dormindo de lado, nem de bruços, nem com muitas coisas que fiquem em volta da cabecinha dele. Por isso, é recomendado que a gente não tenha protetores de berço e não coloque muitos cobertores, muitos travesseiros. Primeira coisa, o travesseiro ele só precisa ser colocado a partir dos 2 anos. O que define se uma pessoa precisa de travesseiro é o quê? A diferença que a gente tem entre cabeça e ombro, para quando a gente for deitar, não ficar assim e não causar contraturas na coluna nem nada. Então os bebês que são recém-nascidos, eles não têm esse ângulo aqui, eles não têm essa diferença, né? Então eles não precisam de travesseiro, eles só vão começar a precisar disso depois dos 2 anos. Protetor de berço, muito cobertor, qual que é o risco? O que é isso leva de risco para o bebê? Sufocamento? Também, mas não é só isso. Quando você tem uma criança com sistema respiratório, que é o que regula o inspira, expira do seu cérebro imaturo, tudo que levar a um acúmulo de gás carbônico, que é o que a gente exala na nossa expiração, muito grande, pode fazer com que o sistema respiratório lá do nosso cérebro fique inibido. E aí é como se a gente esquecesse de respirar. Por isso a gente não pode protetor de berço, a gente não pode um monte de edredom, um monte de cobertor em volta da cabeça do bebê, porque abafa. Ninho muito alto. E o gás carbônico exalado pela respiração vai ficar acumulado e isso pode levar a uma depressão respiratória e, por consequência, a morte súbita, que é aquela coisa triste de você ir no berço e encontrar o seu bebê sem vida. Ninguém quer isso. Isso não tem uma incidência muito alta, mas quando acontece é alguma coisa dramática, então a gente precisa fazer prevenção de morte súbita. Por isso a gente não recomenda ninhos muito altos, muitos cobertores, muitos travesseiros em volta da cabeça do bebê. A gente não recomenda também que tenha protetor de berço em volta dele, tá bom? Pensa nisso, usa seu bom senso,
A gente precisa que os bebês tenham um pouco de qualidade de sono para a gente também poder se refazer e cuidar deles, mas a gente precisa ter um sono seguro, tá bom? Bebê nunca deve dormir num lugar onde ele possa cair também, isso é outra coisa. Então, você quer fazer cama compartilhada? Obedeça esses itens de segurança, não coloque o seu bebê no meio dos edredons, dos travesseiros da sua cama, coloca ele ou entre a parede e você, sem o risco de cair no buraco entre a parede e você, colocando alguma coisa para proteger o vão que tem da cama na parede, tá? Para ele não correr o risco de cair ali e ficar enroscado. E sem muitos cobertores, muitas coisas, tá? Quero colocar um ninho. O ninho, nas últimas pesquisas, tem sido contraindicado, mas se for aquela almofadinha que só dá o contorno para o bebê e não tem nada alto, não vai levar a aumento de acúmulo de gás carbônico e aí você pode usar. A gente precisa unir a ciência e o nosso dia a dia, né? Então, algumas coisas a gente precisa usar com bom senso e a gente precisa que os bebês durmam um pouquinho. Uma boa sorte para vocês. A gente ainda vai falar muito sobre sono, porque esse assunto tem muito pano pra manga, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas o sono seguro é o sono. Bebê dormindo de barriga para cima, enquanto ele não sabe se virar. Quando ele começa a se virar, aí é ele que decide, né? Porque ele tem capacidade de se mexer, de se defender. Isso significa que o cérebro dele também está um pouquinho mais maduro. E sem muitas coisas em volta da cabeça para evitar acúmulo de gás carbônico e sem risco de queda, tá bom? Esses 3 itens são muito importantes e necessários na hora da gente pensar no sono infantil. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de compartilhar com alguém que está precisando ouvir esse assunto, tá bom? Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para ouvir mais vídeos e para saber mais aí sobre o sono dos bebês. Até mais!